Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui falar um pouco mais sobre uma meditação poderosa, uma meditação muito maravilhosa da parte de Deus para os nossos corações, uma palavra muito atualizada, uma palavra que Deus ministrou agora no meu coração. E eu quero falar aqui sobre jejum, e isso, tenho muitos relatos aqui de todos vocês sobre jejum, fazendo algumas perguntas. Eu quero aqui falar sobre jejum com a finalidade espiritual e ler alguns comentários de todos vocês, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, nesse dia de hoje, eu quero meditar aqui, eu vou colocar os meus óculos, né? Meu óculos se encontra em Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 25. É um texto muito conhecido, um texto muito atualizado. E eu quero aqui, né, ler essa palavra da parte do Senhor. Mateus 6, versículo 25. Sabe que, antes de ler o texto sagrado, uma das indústrias que mais tem crescido, não somente no Brasil, mas eu creio que em todo o planeta, é a indústria de medicações de remédios ansiolíticos, ou seja, remédios, medicações que combatem, que melhoram, que curam a ansiedade. Isso por várias razões, irmãs, e eu creio que o avanço da tecnologia e o uso desenfreado do celular contribui muito. E é uma indústria que tem faturado milhões em cima de pessoas que têm ansiedade. Marca, o que é ansiedade? Ansiedade é a preocupação com o futuro, com aquilo que vai acontecer. Irmã Raquel, Agora, depressão, não, a depressão já é outra coisa. A depressão é lembrança do passado que não consegue resolver. Agora, a ansiedade não, a ansiedade é a preocupação com o futuro. E o que eu acho interessante em Jesus é que ele, a própria sabedoria, ele nas suas pregações, ele vai dar um salto quântico lá na frente, no futuro. Porque ele sabe que a ciência iria se multiplicar, ele sabe de tudo isso que nós iríamos enfrentar, o avanço da ciência. Você vê que ele dá um salto, irmãs, lá no futuro, nessa época aqui dele. Olha a pregação que ele vai fazer. Irmã Raquel, essa pregação aqui, ele tá no monte, né? Na montanha das bem-aventuranças. Essa montanha tá lá até hoje. E ele começa a pregar, e ele começa ali a pregar esse sermão, sermão do monte, né? Aí ele começa, né, com as bem-aventuranças. Alguns comentaristas estudiosos vão dizer que essa pregação dele, esse ensino dele, durou aproximadamente alguns dias. Outros falam 3 dias, foi demorado. E eu acredito que sim, mas porque no capítulo 4 ele passa pelo deserto, ele jejua durante 40 dias e 40 noites. E depois que ele sai dali, que os anjos, né, o servem, ele entra no capítulo 5. Ele já pregando, bem-aventurado, ele começa falando, né, das bem-aventuranças. Capítulo 6 pregando, capítulo 7 pregando, só no capítulo 8 que ele desce do monte ali, um leproso vai e o adora.
Então, o contexto geral desse texto que eu vou ler é esse, Mateus capítulo 6, versículo 25, falando sobre a ansiedade. Olha o salto que ele vai dar lá na frente, irmãs. Estamos no ano de 2023. Olha o salto, ele vai lá no futuro. Ele vai lá na frente, ele vai falar: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim vestiu a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então nós vemos aqui Jesus ele pregando, ele falando acerca das preocupações comuns que todos nós seres humanos temos uma tendência. Podemos até esperar, se programar, mas colocar todas essas preocupações diante de Deus. E ele vai falar, buscar em primeiro lugar o reino. Ou seja, primeiramente buscar o lado espiritual, a vida espiritual. E aqui eu quero dar uma sugestão para você que está passando por ansiedade, oração. Quando ele fala aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmãs, o reino de Deus, é isso. É você buscar o reino através da oração. E esses dias eu me deparei aqui com uma palavra, agora até me perdi, irmãs, mas é no Novo Testamento que ele fala que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, quando ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, é oração, jejum, que eu vou falar daqui a pouco, jejuar. Não ter mais quem ore e que fique preocupado, ansioso, ansiosa, porque o Deus que nós servimos, ele cria situações para abençoar o seu povo fiel. Se a tua necessidade é material, comida, precisa fazer compras, a tua despensa está vazia, começa a orar, começa a clamar que Deus é poderoso para enviar o mantimento na sua casa. Deus, ele sabe qual é o meu e o teu endereço. Se a tua preocupação é roupas, você precisa de roupas. Deus não vai deixar você sem roupas, sem vestimenta, né? Durante alguns anos, irmãs, da minha vida, eu já usei muito roupas usadas. Eu ganhava. E detalhe, eu não pedia a ninguém, não. Pedia não, irmã Raquel, não. Pedia nada a ninguém.
uma época que eu vivia estritamente das agendas, das pregações, das agendas. E ali as pessoas vinham, ai, irmã Raquel, posso te dar isso, posso te dar aquilo, posso... Amém, aceito. Eu só dobrava meu joelho, orava. E não tenho nenhuma vergonha de falar isso. E eu falo aqui de roupa usada, né? Falo, mas alguns cuidados nós precisamos ter. E detalhe, irmãs, naquela época, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje com relação a roupas usadas, não, viu, amada igreja? E roupas, naquela época, eu usava e graças a Deus, Deus me guardava e sempre me guardou. Então, eu não venho aqui no canal e fico falando de coisas que eu não conheço, que eu li em algum lugar, ou que eu assisti, não, irmãs. Então, Deus, Ele sabe, Deus, Ele cuida. Então, quando eu falo aqui disso, eu falo com propriedade. Porque nessa fase que eu passei na vida, né, que já ficou para trás, hoje eu vivo uma outra realidade, para a glória de Deus, eu falo com propriedade, porque eu passei. Mas Raquel, tu pediu algo? Não. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, foi até aqui uma cidade próxima, em Nilópolis. Olha como eu me lembro disso, irmãs. Tem essas blusas assim, né, de botão assim, né, toda fechada. E eu queria aquelas blusas. E ali, irmãs, eu me lembro que eu fui pregar numa igreja. Fui em Nilópolis, de Nilópolis surgiu mais outras igrejas. E ali, irmãs, uma irmã, né? Depois nós fomos jantar lá na casa dessa irmã. E a irmã falou assim, olha, minha filha... A irmã falou assim, a minha filha, ela é muito bem sucedida e ela trabalha numa empresa, então ela usa muito blusas sociais. Olha só, irmãs, algo que eu tinha falado somente com Deus. Então, Deus, Ele sabe da nossa necessidade. Eu queria mesmo e estava desejando. E ali, irmãs, eu sei que eu ganhei uma bolsa somente com aquelas blusas, aquelas camisas semi-novas, poucas vezes, né? Poucos dias de uso. Irmãs, foram muitas blusas daquela. Então, quando a Bíblia fala que Deus, Ele cuida. E eu não acredito nisso não, irmãs. A pessoa fala que vive na dependência de Deus né, enfim, né, que fica falando propaganda. Não. Né? Na minha percepção e na minha vivência, que eu falo de experiência, eu orava e daqui a pouco aquilo chegava. E vários outros testemunhos que eu contava e conto aqui no canal. Então, um dos recursos para o alívio da ansiedade é oração. E ele fala aqui, ó, não andeis inquietos. Coloca diante de Deus, se a tua necessidade é pagar uma conta que você não tem dinheiro, ore, fale com Deus, dobre seu joelho, clame ao Senhor. Eu me lembro até de um testemunho aqui do rapaz, né? Olha, eu vou falando e eu vou me lembrando. Esse rapaz, até o rapaz do dom do louvor, que eu já contei aqui no canal, sobre o testemunho forte do dom do louvor. Depois você procura assim, Raquel Mariana, o testemunho forte do dom do louvor. Isso aconteceu com esse rapaz, esse testemunho que eu vou contar aqui de uma conta paga. Parece que ele usou o cartão de crédito demais, mas foi coisas assim sérias. E ele tinha uma pequena lojinha na casa dele assim de informática. Era uma portinha assim. Irmãs, e parece que o dia para ele pagar a fatura estava já se aproximando, ele não tinha o dinheiro era relativamente alto. E ali, né, ele contando que não entrava cliente na loja, o movimento estava fraco, e ele falou que ele começou a orar, e faltava assim poucos dias, né, 5 dias, 3 dias, e ele falou que ele lá mesmo na loja, ele dobrava o joelho, ele orava, ele pedia ao Senhor que ele precisava pagar aquela fatura, que era para Deus enviar recursos, enviar pessoas, porque ele precisava pagar aquela fatura, irmãs, e no dia certo de pagar a fatura.
ele teve o dinheiro para pagar aquela fatura. Eu não lembro se ele ficou doente ou ele comprou remédio para alguém, mas foi um assunto sério. E ele disse que ele entrou assim em campanha de toda hora na loja, começar a orar e pedir o socorro de Deus para pagar aquela fatura do cartão de crédito, irmãs, porque fatura de cartão de crédito, se você não paga no dia, é uns juros assim, ó, exorbitante, irmãs. Acho que é 200%. É um negócio assim assustador, irmãs. Né? Assustador, se eu não me engano, acho que é mais de 200%, irmãs. E eles adoram, porque eles vivem disso, né? Que a pessoa mesmo não pague, para que eles, enfim, eles vivem desses juros, né? E é muito alto, irmãs. Se eu não me engano, é mais de 200%. Eu não sei se é 214%. Irmãs, é algo assim assustador, juros de cartão de crédito. Então, a Bíblia fala, não andeis, pois, inquietos. Então, uma das formas de você aliviar a ansiedade, coloque essa situação diante de Deus. Fale com Deus, clame ao Senhor, peça ao Senhor. Que Deus, ele envia o recurso. Ó, eu tô me lembrando aqui já também de outro testemunho. Esse é de um pregador que eu gosto muito dele, do jeito dele pregar, né? Ele é de um lugar, não sei se é terra de São Paulo, é na Bahia, irmãs. Acho que é uma ilha na Bahia, terra de São Paulo. O nome do lugar é Terra de São Paulo. Ele vive numa ilha, acho que em Salvador, lá na Bahia, que tem um nome, esse nome. É Terra de São Paulo, ou Cidade de São Paulo. Não é um estado, não. É um lugarejo, é um vilarejo. É o interior, lá onde ele mora. Ele é um pregador. Aí eu tô me lembrando desse outro testemunho, irmãs. Como é que Deus cuida. E ele, assim, ele é famoso. Eu esqueci o nome dele. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso. Ele usa, assim, um chapéu de palha. Eu esqueci o nome dele. E lá onde ele mora é uma ilha mesmo, né? Que tem esse nome, irmãs. Quem é de lá, né? Coloca aqui, ó, irmã Raquel, eu conheço, eu sou de lá. Não é do estado de São Paulo, próximo aqui do Rio de Janeiro, não. É uma cidade chamada, acho que Terra de São Paulo, lá no interior lá da Bahia, Salvador. Enfim, é uma ilha, irmãs, é uma ilha. Aí ele tava falando um testemunho que ele recebeu um convite para pregar numa igreja chique. Pensa numa igreja chique, em outro estado brasileiro. Ele é muito famoso, irmãs. Em outro estado brasileiro. E Deus usa muito ele na palavra e na revelação, irmãs. Eu esqueci o nome dele. Mas eu vou lembrar e depois eu venho aqui e eu falo mais sobre ele. Só que assim, ele é muito peculiar, né, no jeito dele pregar. Então, ele estava contando um testemunho de uma pregação e ele falou que ele tinha que pregar em um outro estado e um lugar chique e ele não tinha sapato. Não tinha, irmã Raquel, não tinha. Parece que o sapato que ele tava era um sapato remendado, tava mal remendado, o sapato tava abrindo, tava descolando. Irmãs, aquelas coisas assim, que só misericórdia. Ele falou, Jesus, eu vou passar vergonha lá nessa pregação, porque a igreja é uma igreja chique, é uma igreja grande, é uma igreja influente, é uma igreja bonita. Se eu usar esse sapato aqui, Jesus, eu vou passar vergonha e vai todo mundo ficar rindo, ele falando. E ele conta isso no testemunho. Irmãs, porque existem lugares e lugares, né? Existem lugares e lugares. Então, cada lugar precisamos nos portar de uma forma diferente, né? E ali, irmãs, ele contando que ele começou a orar. Começou a orar. Isso no passado, no início, né? E ali, irmãs, ele começou a orar e o dia da pregação se aproximando. E ele chorando, já falando com Deus, falando, Senhor, como é que vai ser isso? Eu tenho terno bonito.
e eu vou botar esse sapato olha, eu vou passar vergonha com esse sapato. Irmã, esse sapato tava todo ruim, todo esquisito, ponto de abrir assim o couro lá do negócio. E ele começou a orar, a clamar, e ele disse que uma irmãzinha lá da igreja dele ela estava orando de madrugada. E ali Deus mostrou um sapato para ela e mostrou a imagem dele. No outro dia, um dia antes dele ir viajar, ela liga para ele: fulano, eu estava orando aqui de madrugada e Deus me deu um sapato. Eu acho que Deus quer que eu te abençoe com um sapato. Vem aqui, por favor. Aí ele foi lá, ou ele foi com a irmã na loja. Eu sei que a irmã comprou o sapato para ele, irmãs. E um sapato de excelência. Irmã Raquel, um sapato de excelência, irmãs. Eu nem lembro qual foi o valor, mas foi um sapato assim de excelência, uma coisa assim bonita, né? E de boa qualidade. Então, eu tô falando todos esses testemunhos para dizer para você que Deus, ele cuida. Então, não andeis ansiosos. Tem uma palavra do apóstolo Paulo que ele fala: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas vossas petições diante de Deus. Eu estou me lembrando aqui de outro versículo, né? Filipenses capítulo 4, que eu estou abrindo aqui agora, que eu vou me lembrando. E ele fala aqui, ó, Filipenses 4:6, é esse texto: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, é para colocar tudo diante de Deus, amém? E não andar ansioso e nem ansiosa, amém? Que Deus abençoe. E eu quero aqui, agora nessa segunda parte, falar sobre jejum. O jejum que eu quero falar aqui, irmãs, é um jejum de abstenção de sólido com a finalidade espiritual. Espiritual, irmã Raquel, espiritual. O jejum que eu quero falar aqui não é jejum intermitente, não é um jejum com finalidades de emagrecimento, porque tem muitas pessoas que fazem jejum com essas finalidades, para desintoxicar o organismo, para a cura de doenças. Irmã Raquel, o jejum pode curar doenças? Pode, né? Jejum jejum intermitente e outras razões de jejum. Não são esses jejuns que eu falo aqui no canal e que eu vou falar agora. O jejum que eu quero falar aqui é um jejum com a finalidade espiritual. O jejum que eu quero falar aqui, que eu já estou falando, é o jejum de abstenção de sólido por algumas horas ou durante um determinado tempo. Se você quiser beber água, você bebe, mas se você não quiser ou já está ou estiver habituado ou habituada a nem beber água, não beba água. Eu conheço pessoas que não comem, não bebem nada durante aquele período de tempo. Então, o jejum que eu falo aqui é com a finalidade espiritual, para que o espírito ele se sobressaia e governe sobre a carne. O jejum, ele é uma prática que nós fazemos no sentido de humilhar-se a Deus, de nos humilhar diante do Senhor. Tem uma palavra em Isaías que fala sobre o jejum que agrada a Deus. Então, quando você jejua, você está se humilhando diante de Deus, você está afligindo a sua alma em detrimento e dizendo para Deus: Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para mim. Senhor, eu me humilho na tua presença. O jejum, ele traz aquebrantamento. O jejum, ele traz um aquebrantamento, irmãs,
da nossa alma, do nosso espírito, e ele se sobressai, e é algo tão maravilhoso, porque ele aquebranta a nossa alma, o nosso espírito, e vem o arrependimento, porque nós nos colocamos na total dependência de Deus. E quando nós jejuamos, nós temos a consciência em um determinado período de jejum, e eu não estou falando aqui de um jejum de repente de 1 dia, 2 dias, normalmente jejuns assim longos, onde você marca tantos dias e você fica durante aquelas horas sem comer ou sem se alimentar, 6 horas, 12 horas, e aqui eu não quero fazer disso uma regra, porque cada pessoa tem a sua realidade, amém? E é muito perigoso, você que nunca fez jejum, ficar muitas horas sem comer é muito perigoso e eu não recomendo. Mas quando você jejua durante alguns dias, você faz sua campanha com Deus, o jejum ele nos traz a consciência do quão pecadores nós somos, do quão dependentes da graça de Deus nós precisamos. O jejum ele nos traz a consciência às vezes de pecados ocultos e até mesmo idolatrias, situações que nós estamos idolatrando e que muitas das vezes nós não temos nem a ciência. Mas o espírito, como ele começa a ter sensibilidade, ter o maior governo sobre a matéria, o Espírito Santo ele vai ministrando no nosso coração. E ali, irmãs, há uma explosão de bênçãos quando nós nos aquebrantamos, quando nós nos derramamos, temos a consciência de tão quão maus nós somos. Nós somos maus, irmãs. Ninguém é bom. A Bíblia diz que não há um bom sequer, Você vê aquele rico, né? Aquele jovem rico, ele até já chegou já querendo inflar Jesus, né? Elogiando, bajulando Jesus. Bom mestre. Nem Jesus ousou dizer que ele era bom. Ele falou, não, bom só existe um que é Deus. Ninguém é bom, irmãs. Ninguém é bom. Nós não somos bons. Não, eu sou uma boa pessoa. Eu não mato. Eu não roubo de ninguém. Eu trabalho honestamente, pago as minhas contas. Eu não me prostituo, eu não fumo. Mas e os outros pecados? Da vaidade do coração. Querer ser melhores do que os outros. Querer ser mais santo do que os outros. Querer pregar melhor do que os outros. Isso não é pecado não, irmãs? Querer ser mais santo, mais espiritual do que os outros. Querer ir nas igrejas, entregar visão e revelação, ainda que seja da carne, só para mostrar o quão espiritual nós somos. Irmã, isso é pecado. Às vezes a idolatria, idolatrando o ego, o ministério. Tem gente que coloca o ministério, quer adorar o ministério, e Deus vai lá e trata com o ministério. Não deixa fluir nada. Então o jejum, irmãs, ele vai trazendo à tona tudo isso. A essência do ser humano, nós somos, eu também me incluo, porque eu preciso me cuidar também, nós somos muito maus, no sentido de querer vingança. Às vezes alguém machuca, briga com você ou te rejeita, você quer que Deus pague na mesma moeda e às vezes até ora. É assim, irmã, que às vezes até ora, Jesus, eu quero isso, faz isso. Porque a nossa essência terrena, pecaminosa, aí vem João falando a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Na essência, nós somos muito maus. Por isso, nós precisamos viver na dependência do Espírito.
Precisamos aprender a viver no governo do Espírito. Irmãs, nós somos muito maus. Nós não queremos ajudar o outro, só queremos ajudar se tiver vantagens. Isso é pecado. Essas coisas aí que ninguém fala, irmãs. Esses pecados internos, intrínsecos, que envolvem o nosso caráter. Porque evangelho é mudança de caráter. Não adianta mudar fora se não mudar dentro. Eu vou falar, porque esse canal aqui eu falo mesmo. Falo porque eu tenho responsabilidade aqui com essas 4.000 vidas que estão aqui, amada igreja. Então, o jejum, ele traz a consciência de tudo isso, do quão pecadores, do quão dependentes da graça de Deus, do quão dependente da graça e da misericórdia de Deus para nos livrar dos tropeços. Não pagar na mesma moeda. Não fazer as coisas para obter vantagens pessoais. Não sermos interesseiros. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Isso é pecado, irmãs. Não fazer acepção de pessoas. Isso tudo é pecado, amada igreja. Então, o jejum, ele traz à tona, eu vou usar um termo aqui muito pesado. O jejum, ele traz à tona a nossa miserabilidade humana, irmãs. Ninguém é bom. Quem falar para mim que é bom, já tá pecando, já tá com ego, com orgulho, com soberba. Ninguém é bom, irmãs. Sede de vingança, pagar na mesma moeda, irmãs. Ninguém é bom. Bom só é um que é Deus. E eu quero aqui falar um detalhe aqui que eu já estava me esquecendo. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar. Eu tenho tanta coisa para falar nesse vídeo que vem. Bonzinho é o diabo. Bom é Deus, bonzinho é o diabo. Como assim, irmã Raquel? Por quê? Ele se faz de bonzinho, que ele veio para roubar, matar e destruir. Aí ele é assim, usa um amigo para oferecer uma droga pro jovem. Toma aqui, pô, experimenta. Aí o jovem vai recebendo aquilo. Toma aqui, mas esse aqui vai recebendo. Aí o rapaz chama uma outra jovem para ir lá no bar, pega, paga a cerveja. Depois da cerveja vai dando mais outra coisa. Ó, no bonzinho, mas bonzinho que vai levando pro buraco, pra morte. Foge de pessoas também boazinhas, porque são falsas. Sabe aquela pessoa boazinha? É. Falsidade. Tem uma cena no Jardim do Inimigo, né? Que é uma peça teatral, tem até aqui no YouTube. Que ali o inimigo, né? Ele fala, a jovem vai lá pro bar para tomar cerveja com o rapaz vai dando cerveja, vai pagando cerveja para ela. E ela vai só embriagando, vai gostando, aí ele vai viciando ela. E o diabo, né, por detrás rindo, né? Dá mesmo, dá. Depois ele dá uma outra coisinha para ela, depois dá mais outra coisinha para ela, mais outra coisinha vai pagando para ela. Aí até que aquela moça morre de overdose. Então ele é bonzinho nesse sentido. Aí no final, né, dessa cena, porque são várias cenas, ela fala, socorro, me ajuda. Aí o inimigo, né, aparece, né, porque o tema é o Jardim do Inimigo. Assistam, irmãs, assistam. É forte, viu? Aí ele fala assim, eu não te ajudo não, só tô pagando aqui agora o teu salário. O meu salário que eu tô pagando para você é a morte. E ela morre, literalmente ela morre. Então, irmãs, o jejum, ele dá consciência de tudo isso.
Você que está com problema de vícios, você que está num relacionamento doentio, um namorado, uma namorada que te manipula, uma pessoa doente, uma pessoa narcisista, você que não consegue sair, está com dependência sexual dessa pessoa, você que está preso pelo vício do pecado sexual, jejua, jejua, jejua. Raquel, que às vezes é um enredar assim que a pessoa não consegue sair. Que o outro aprisiona ali. E o diabo aprisiona muitas pessoas assim, o inimigo. Jejua, faça jejum, clame ao Senhor que Deus vai te libertar dessa amarra. Deus não tem relacionamento doentio para ninguém. Pessoa que não te merece, não te respeita. Grita com você, xinga você, não. O jejum serve para tudo isso. O jejum te dá percepção de tudo isso, das amarras. O jejum serve para te revelar coisas ocultas dentro da sua casa. O jejum serve para te revelar coisas escondidas que teu marido anda fazendo, que a tua filha anda fazendo, que teu filho anda fazendo. Coisas ocultas e escondidas dentro da tua casa, dentro daquele armário. Irmãs, o jejum e oração é fabuloso. Muitos homens da palavra de Deus utilizaram do jejum. E eu quero aqui falar, o jejum ele serve para nos livrar de momentos difíceis. Irmã Raquel, O jejum ele serve para nos livrar de momentos, situações difíceis. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, vai dizer assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. O jejum serve para buscar a Deus com seriedade. Josafá estava ali diante de um embate difícil. Você que está passando perseguição, está com uma prova muito grande, não sabe o que fazer, jejue. Josafá estava ali frente a uma multidão de exércitos inimigos, os amonitas e os moabitas, irmãs. E ali ele apregoou um jejum, porque ele não sabia o que fazer. Então, o jejum ele serve também como um preparativo espiritual. Em Esdras, capítulo 8, versículo 23, vai dizer assim: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ao versículo 21, Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos, olha, o jejum é para nós humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então, aqui nesse contexto, Esdras, eles estavam retornando de uma situação de cativeiro para Jerusalém, e nessa viagem ele queria que corresse tudo bem, então ele fez um jejum, apregoou um jejum. O jejum também ele serve para ser praticado em tempos de calamidade. Em Joel, capítulo 1, versículo 14, vai dizer: Santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Existem situações na nossa vida que são horríveis, horripilantes, que se não for por intermédio do jejum, mas precisamos estar ligados. Situações de calamidade. Depois você lê lá em Joel a situação que a nação estava passando, de fome, de calamidade, um deserto, e eles se humilharam perante o Senhor. E também devemos jejuar pelos motivos certos. Mateus 6,16 vai dizer: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens
pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Irmãs, Jesus aqui, ele não estava condenando o jejum, mas ele estava condenando a hipocrisia de jejuar como aqueles fariseus estavam jejuando para mostrar para os outros um sinal de santidade. Fique em pé atrás com pessoas que ficam falando que fica jejuando, inclusive nas redes sociais, que ficam falando, mas é um particular seu com Deus. É um particular seu com Deus. Deus, ele sonda a motivação do nosso coração. E nem é bom, você pode jejuar, né? Dá uma arrumada, penteia os cabelos, passa aí, né? Um gloss, né? Dá uma arrumada, coloca uma roupa, né? Penteia os cabelos, entendeu? Então, não podemos fazer do jejum uma exibição e nem um modo de obter aprovação pública. Então, em 2 Coríntios 6, versículo 5, Paulo vai falar: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. Ele estava falando aqui acerca do ministério, tudo que ele estava passando no ministério. Então, o apóstolo Paulo, ele jejuava. Imagina aí você, irmãs, como obter poder, como obter revelações, como obter libertação, irmãs. Jesus, ele vai dizer, a castas de demônio que sai com jejum e oração. Então, nós precisamos jejuar, inclusive, para a libertação. Você que tem vício de beber, de fumar cigarro, você que não consegue arrumar sua casa. E eu quero aqui, de passagem, estou me lembrando aqui de um testemunho, de algo que estava enterrado aqui no meu quintal. Da primeira vez passou despercebido. Deus usou uma irmã muito tempo para falar que ele iria me revelar algo aqui dentro do meu quintal. E da primeira vez que eu fui mexer lá naquele canteiro, é uma roda assim de concreto, eu não estava em jejum, passou despercebido. Eu não mexi na terra. Irmãs, um testemunho forte de uma obra de feitiçaria que tinha aqui, dos antepassados. E ali passou mais uns meses, uns anos, e eu fui mexer lá de novo, porque nesse mistério de plantar, né? Eu tô até para fazer novas mudas, né? Para novamente. E ali lá naquela roda, irmãs, ainda fui tentada novamente a não mexer tudo, porque iria dar muito trabalho, mas eu fui sensível à voz de Deus, porque nesse dia específico eu fiz uma campanha minha com Deus. Era um jejum de 21 dias. Eu estou falando aqui no sentido de não me aparecer, mas no sentido de como que o jejum nos dá sensibilidade, clareza espiritual e vitórias. Existem níveis de batalha que nós iremos avançar e alcançar e sair ganhadores em Deus. Não é com 1 dia de jejum, com 2 dias de jejum, com 3 dias de jejum não, viu, amada igreja? Às vezes são vários dias, e eu me lembro que naquele dia específico já havia vários dias de jejum. E naquele dia que eu estava mexendo naquele canteiro, irmãs, eu levei 2 dias, eu estava em uma campanha de jejum. Se eu não me engano, era 21 dias, porque de vez em quando eu faço esse tipo de jejum. Eu sinto no meu espírito a necessidade, né? E nesse caso específico era Deus me preparando para esta batalha. Às vezes você começa a jejuar, não sabe nem para que, mas Deus te pede, né? Deus te pede. E ali por isso que é bom obedecer, mais do que sacrificar. E ali, irmãs, eu mexendo naquela sensibilidade, né? O inimigo falando,
Para que tu vai mexer? Tu já tá cansada. Não precisa mexer em tudo não. Assim mesmo. O inimigo fala, irmã Raquel, fala, amada igreja, fala. Assim como Deus fala, o inimigo fala. Tu já tá cansada, bota uma terra aí boa, cheia de nutrientes e planta. E ali do outro lado, irmãs, já estava tarde, já estava de tarde. Não, minha serva, faz como eu te orientei. Tu vai tirar tudo, tira essa terra toda. Olha, irmãs, e a Vitória tinha uma obra. Então, o jejum serve para tudo isso. Então, vamos nos atentar, viu? Jejue. Depois vem aqui, conta aqui a sua experiência. E eu recomendo que vocês assistam a peça O Jardim do Inimigo. Bom, no vídeo 116, sala 16, deixa eu falar novamente. No vídeo 116, que tem por título Meditação falando sobre casa, organização. Sala 16, que eu não sei se é um irmão ou uma irmã, eu acho que é uma irmã. Depois você deixa aqui o seu nome, viu? O nome da pessoa é Sala 16. Ela fala assim, eu acho que é uma irmã. Ela fala assim, irmã, Deus fala muito comigo nesse assunto de casa, realmente. Fala assim. Aí no outro vídeo, 125, meditação e testemunho forte, é do vídeo 125, sala 16 também, né? Fala aqui. Obrigada, viu, sala 16, pelo seu comentário. Ela fala assim, irmã, não desista desse canal. A senhora transmite paz, fale sempre de casa suja, espírito de sujeira. Deus te deu sabedoria. Amém, amada. É Deus que nos orienta. Mas eu falo aquilo que eu tenho vivido, que eu tenho experienciado durante ao longo dos anos, né? Eu me lembro de viver em um contexto mergulhada na desordem, na sujeira, na bagunça, na sujeira mesmo, irmãs. E você cresce num ambiente assim, você acha que aquilo é normal. Você acha que aquilo é normal, né? E não é normal, né? Coisas que eu tenho aqui até vergonha de falar. Mas eu era mergulhada em um ambiente assim, e depois Deus foi me trazendo essas revelações sobre casa, sobre arrumação. Deus me permitiu a conhecer outras pessoas, outros níveis, outras ambiências, e eu pude estudar e mergulhar um pouco mais de onde que vinham essas crenças, por que eu me comportava daquela forma, por que minha vida, o meu quarto, a minha cozinha, por que era tudo daquela forma. E eu fui sendo esclarecida em Deus, que tudo vivia de uma forma rotineira devido a um padrão de comportamento dos meus ancestrais, né? Inclusive essa questão de se arrumar. Tem pessoas que não gostam de se arrumar, ou então só se arruma com coisas rasgadas, sujas, desbotadas. Isso não é normal, irmãs. Quando você não tem condições de comprar, de adquirir novo, é uma coisa. Mas quando a pessoa tem condições, são várias coisas que precisam ser trabalhadas, inclusive crenças de merecimento. Amém? Então vamos lá. Obrigada, viu, sala 16? E existe sim o espírito de sujeira que se alimenta da desordem, da bagunça e principalmente da sujeira. Amém? No vídeo número 2, testemunho forte sobre o espírito da sujeira, a Rosana Anjos fala assim, obrigada, viu, pelo seu comentário. Irmã, peço oração por mim, pois eu preciso ser organizada, pois não sinto vontade de arrumar a casa, Então, peça ajuda a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, fale com Deus, que Deus ele irá te ajudar. Um dos atributos e qualidades do Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador por excelência, viu? No vídeo Jejum para ouvir a voz de Deus, parte 3, o Eliseu da Silva, obrigada, viu, irmão Eliseu? Ele fala assim, é até um dos vídeos mais comentados do canal e vistos. Ele fala assim, eu preciso de quebrar esse embaraço na minha vida espiritual, amém.
e me encorajar a entrar no jejum e na oração. Amém, irmão? A mudança já começou, porque a mudança começa quando nós temos consciência que nós precisamos mudar. É, irmã Raquel, é. E aqui o irmão teve consciência que tá no embaraço. Tá no embaraço. E a coisa linda, irmãs. Eu preciso mudar em muita coisa. Fuja de pessoas que se julgam perfeitas, que sabem de tudo, pessoas ditadoras. Fuja dessas pessoas, irmãs, porque não tem humildade. Acho que são os donos ou as donas da verdade. Fuja dessas pessoas, né? Às vezes querem falar algo que você nem pediu opinião. Fuja dessas pessoas, porque isso é uma arrogância, uma prepotência. A mudança só acontece quando nós temos consciência do nosso pecado. Amém? Isaías, ele vai falar assim, Isaías capítulo 6, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei. A Bíblia diz que um dos serafins voou e tirou uma brasa viva que tirara do altar e tocou os lábios do profeta. A mudança só veio quando o profeta teve consciência do seu pecado. Então, a sua vida já começou a mudar, viu, Eliseu? Porque você teve consciência do embaraço e que precisa jejuar e orar. Deus te abençoe. Aí ele fala aqui também no vídeo, Jejum para ouvir a voz de Deus, parte 2. Ele comentando novamente. Eu vendo seus vídeos, irmã, tô pedindo força, graça a Deus para estar consagrando, jejuando, para viver o sobrenatural de Deus e ser essa ferramenta de uso nele. Isso aí. Isso aí. E existem jejuns, irmãs, que nós pedimos realmente, precisamos pedir, Senhor, me dá graça. Porque não é fácil, né, irmãs? A nossa carne não quer jejuar. Não quer, irmã Raquel? Não quer. Dá dor de cabeça. E o estômago, e dá fraqueza. Irmãs, é uma luta. No vídeo 116, meditação e falando sobre casa, a Márcia Jascol, obrigada, viu, Márcia? Ela fala assim, desse jeito manso, Deus trabalha em nós. Hoje parei no meio da minha casa, fiquei olhando tudo em volta. Ó Deus, tenho tanto a melhorar. Já começou a melhorar. Já começou, viu, irmã Márcia? Já começou. Aí aqui, irmãs, no outro vídeo, Testemunho Forte do Jejum, Eliseu também lhe fala assim, eu preciso, irmã Raquel, entrar por essa porta do jejum e oração para adquirir robustez espiritual. Quando você jejua, o teu corpo espiritual, porque nós temos um corpo espiritual, por isso que Efésios capítulo 6 vai falar, revestivos de toda a armadura de Deus. Essa armadura é espiritual, irmãs, porque existe um corpo espiritual, viu? Então, ele fala que robustez, é isso mesmo, robustez. Você vê que Jesus, ele ficou ali 40 dias em jejum, e a Bíblia é bem clara para dizer que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Aí aqui, né, ele fala assim também, mas Raquel, nesse tempo que você jejuava bastante, orava, me explica, era o dia todo? Olha, tinha dias que eu ficava assim o dia todo. E eu era bem mais magra, assim, até no início do canal, irmãs. Até no início do canal. Hoje eu jejuo. Mas a minha vida naquela época era uma vida diferente. Né? Era uma vida que eu não somente jejuava de sólido,
mas eu ia muito para o monte, então era um esforço físico muito grande. Eu tinha até uma aparência um pouco mais abatida por conta desse esforço. Ninguém me mandava, eu ia porque eu queria mais de Deus e mais do Senhor, e foi uma época assim que Deus, na minha vida espiritual, isso tudo aqui que eu falo para vocês, que eu compartilho, que não são muitas experiências, são pouquíssimas experiências. Isso tudo que eu falo aqui para vocês, essas coisas que eu falo aqui no canal, tudo são conteúdos, materiais, experiências, tudo dessa época. Talvez, né, era algo que Deus estava requerendo de mim para adquirir tudo isso, porque Ele sabia que eu já viria aqui no YouTube e falar sobre isso. E não de algo que eu li, que eu ouvi alguém, não, mas foram de experiências. Então, até no início aqui do canal, irmãs, eu estava até com a aparência assim, um pouco abatida por conta disso mesmo. Ninguém me mandava ir para o monte, mas eu ia, lia muita palavra, tudo vem desse tempo. Então, tinha assim, irmão Eliseu, alguns dias que eu ficava o dia inteiro, né? E ó, eu tô me lembrando aqui de uma outra experiência dessa época, né? Eu me lembro de um culto no lar e eu tinha assim muitas visões, muitas revelações. Foi uma época também que eu comecei a pregar. Começava a pregar por revelação e hoje Deus está trazendo isso de volta, essa revelação na palavra. Deus vai dando assim ali na hora. Irmã Raquel, Deus vai dando assim na hora, né? E eu me lembro, irmãs, nessa época de uma revelação que tinha um culto no lar, né? Tinha as irmãs do círculo de oração. As irmãs do círculo, né? Que eu fazia parte com as irmãs. Sempre gostei de ficar com as irmãs. Sempre gostei de ficar com as irmãs do círculo de oração. E ali nós fomos fazer uma visita e eu não conhecia nada da pessoa, né? Quando você conhece a vida da pessoa, as outras podem até achar que você está falando porque você já conhece a pessoa e convive com a pessoa. Mas eu tô me lembrando aqui dessa experiência de uma vida consagrada, porque do jejum, da revelação, que nós fomos lá, nesse culto no lar, lá fazer uma consagração, né? Em jejum, até estávamos em jejum. E quando chegamos lá, começamos a orar, irmãs, Deus me dava um demônio grande, ele era grande, o aspecto físico dele era assim, grande. E assim, muito grande, muito alto, uma sombra preta, abraçando ela, irmãs. E eu ali orando, a irmã Raquel vai orar, né? E ali, irmãs, eu sei que naquele mistério, cantamos o hino da harpa e oramos, teve a pregação, e eu sei que ali no final, na oração, nós estávamos até lá na cozinha, Deus me fazia contemplar e abraçando ela atrás dela. E ali eu entreguei a ela, olha, irmã, você está numa escuridão, falei para ela. E ali eu falei aquilo pela graça e pela misericórdia de Deus, irmãs. E ali aquela jovem, aquela moça, ela confessou que ela estava com síndrome do pânico, que ela estava tomando medicação. E eu não sabia, irmãs. Uma jovem alegre que conversava, eu não sabia disso. E eu creio que as irmãs que estavam ali comigo também não sabiam. Ela marcou uma consagração lá na casa dela. Por que eu tô falando isso? Para mim enaltecer, não. Para dizer para você o quanto que o jejum ele tem poder para revelar o oculto, profundo e o escondido. Então, somente através do jejum, irmãs. E eu quero aqui dar uma orientação no vídeo 125, meditação e testemunho forte. Deixa eu falar o nome do vídeo. Não precisa o nome do vídeo, porque o número é 125.
A irmã mais que vencedora, ela fala: paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Peço que me ajude em oração pela restauração do meu casamento. Aí ela fala: eu tô morrendo aos poucos. Mais que vencedora, primeiro, muda esse linguajar que está morrendo. Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E faça uma campanha com Deus, de jejum e oração. Faça um voto com Deus. E Deus vai restaurar o teu casamento. E você vai vir aqui, vai contar o seu testemunho. Precisa orar e jejuar contra forças malignas. Jejum e oração. Aí eu quero aqui contar um testemunho, já que estamos falando de jejum, para encerrar esse vídeo. Ó, no vídeo mais comentado do canal e mais visto, testemunho forte do jejum. A Raíssa Marques, ela fala assim: tenho testemunho na minha área profissional. Fiz jejum de 40 dias e oração para Deus abrir uma porta de emprego, aonde eu tivesse mais tempo para estar com meu bebê. E Deus me respondeu, me honrou. Na primeira semana do jejum, Deus me abençoou com um emprego melhor do que eu estava. Então, o jejum, ele serve para tudo isso. Serve não somente para causas espirituais, quanto também materiais. Então, eu quero encerrar esse vídeo encorajando a você, para que você venha jejuar de acordo aí com a tua realidade. Se você não tem muito hábito, comece aos pouquinhos. E jejum é abstenção de sólido. Coca-Cola, Netflix, internet, celular, isso aí é propósito, tá bom? Propósito. Deus pode responder um propósito? Pode, claro que pode. Mas jejum que eu creio, que eu acredito que Deus recebe esse jejum de abstenção de sólido, com a finalidade espiritual. Amém? Deus abençoe. Coloca aqui se você concorda ou discorda. Se quiser compartilhar, mandar para alguém, fica à vontade. E você que tem dificuldades para orar e jejuar, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu livro de oração e também do manual, tá bom? Deus abençoe e paz.